Reunião levanta problemáticas da questão ambiental. Propostas foram discutidas com a Caritas Diocesana. Hemominas pede socorro. Baixíssimos estoques de sangue podem comprometer a atuação do Hemocentro. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o poder legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. O presidente da Câmara, Ivan Luiz, recebeu ontem em seu gabinete a Caritas Diocesana, um movimento ligado à Diocese de Sete Lagoas para discutir propostas ambientais visando a audiência pública que será realizada aqui na Câmara Municipal para debater a questão ambiental em Sete Lagoas, com foco na Serra de Santa Helena. A audiência é um pedido da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. A reunião com a Caritas Diocesana foi um pedido da Comissão de Meio Ambiente. O presidente da Câmara, Ivan Luiz, com representantes do vereador Heraldo da Saúde, presidente da comissão, e membros da Caritas Diocesana, levantaram problemáticas da questão ambiental em Sete Lagoas que serão abordadas na audiência. A expectativa do presidente é de que, após a audiência, políticas públicas possam ser criadas. Diante dessa audiência a ser realizada, nós iremos fazer encaminhamentos que realmente sejam efetivados de fato, que saiam do papel e que nós possamos preservar ainda mais o meio ambiente em Sete Lagoas, que já está por demais desgastado, sofrido. A nossa preocupação é uma delas. Também abordaremos os temas da poluição sonora, poluição ambiental, enfim, todos os temas. Então, foi de extrema importância. O tema vem de encontro ao tema da fraternidade, né? Que é fraternidade e ecologia. Essa é a nossa preocupação, juntamente com a Caritas Diocesana do Centro Integrado de Ecologia. Para o presidente da Caritas Diocesana, Enéas Rodrigues, cuidar do meio ambiente é cuidar da casa comum e promover a dignidade humana. A gente entende que também, né, a Câmara pode nos ajudar, pode trabalhar conosco, né? Podemos trabalhar juntos aqui na realidade, procurando algo que possa nos sustentar. Precisamos trabalhar, coexistir, coabitar essa nossa casa comum, verdadeiramente cuidando de tudo, vivendo, né, de uma forma que possamos também, os nossos irmãos, né, os menos favorecidos principalmente, porque cuidar da ecologia integral é cuidar também da promoção humana. Estiveram presentes também na reunião os vereadores Alber Enfermeiro, suplente da Comissão de Meio Ambiente, e Marcelo Copercelta. A audiência pública será realizada aqui na Câmara Municipal no dia 4 de junho, a partir das 2 horas da tarde, e tratará de questões como mudar a Serra Santa Helena de APA para APP, cuidados com o lixo e a coleta seletiva, e também sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto, a ET. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para amanhã. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite deve ter muitas nuvens e a temperatura varia entre 16 a mínima e 28 graus a temperatura máxima. No próximo bloco, o vereador Aguinaldo da Lobato grava entrevista e aborda projeto de lei sobre polêmica nas redes sociais. Nesse bloco, a gente sempre convida um vereador para conversar conosco. Hoje, o nosso convidado é Aguinaldo da Lobato. Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui para conversar com a gente hoje, Aguinaldo. Raquel, eu que agradeço pela sua oportunidade. Obrigado. Bom, e a gente vai falar de assuntos polêmicos, importantes e que tem mexido, de fato, com a cabeça das pessoas, que é a questão dos bebês reborn. E aí o Aguinaldo apresentou um projeto de lei, né, durante a plenária, o projeto de número 435, e ele dispõe sobre diretrizes para o acolhimento psicossocial de pessoas com vínculos afetivos com bonecas do tipo bebê reborn e regulamenta o uso de serviços públicos relacionados a tais objetos no município de Sete Lagoas. No primeiro momento, as pessoas vão falar assim, mas isso é uma polêmica que está acontecendo, não é bem assim. Eu queria que você explicasse para a gente de onde que surgiu essa ideia, então, Aguinaldo. Raquel, eu não vejo isso como uma denegrir a imagem de ninguém, até porque a gente tem visto no país aí inteiro, né, pessoas que criam uma afetividade tão grande com esses bebês e querem levar eles a postos de saúde,
ponto de vacinação, atendimento de SUS, de emergência. Né? Há poucos dias eu vi uma pessoa que foi num ponto de atendimento, acho que de Belo Horizonte, falando que o filho dela tinha tossido a noite toda e quando foram ver era um bebê reborn, né? Então, essa questão me chamou a atenção. E o próprio, no meu dia a dia também, como eu sou atendente de farmácia, e lá chegou uma senhora perguntando se a gente fazia vacina. E aí a gente explicou que a gente não fazia vacina, porque a gente não trabalha com vacina, né? E em questão era um bebê reborn. Então, assim, isso me deixou muito preocupado. E esse projeto, ele visa garantir um tratamento psicossocial para essas pessoas, né? Que acharem que devem se procurar, e aí o município já vai estar preparado para isso, Raquel. Eu não quero descriminalizar ninguém por isso, não, né? O bebê, ele tem o seu lado afetivo também, que a gente sabe que tem idosos que se apegam, que estão assim distantes de familiares e que aquilo ali é um alento para ele, né? Mas tem outras situações também que são preocupantes mesmo, de questão psiquiatra mesmo. Pois é, porque além da gente se preocupar com a saúde mental dessas pessoas que de fato ela acredita, né? Você estava me contando aqui que ela chegou aí em outros locais, a postos de saúde, querendo de fato, acreditando que aquele bebê precisava de uma vacina. Quer dizer, isso é muito preocupante, leva a gente a questionar uma série de coisas, inclusive a questão da internet, a questão de valorização desse tipo de atitude mesmo, né? De ser pai de boneco, ser pai enfim, de objetos inanimados. É uma questão bem polêmica, né, Agnaldo? E é bem preocupante, né, Raquel? Porque essa pessoa, ela já tinha ido em vários postos e ela passa a pensar que ela está sendo negada de um direito que ela tem, né? Então, a questão da psiquiatria entra nessa parte, que ela começa a querer viver uma realidade, uma coisa que não é real, né? Então, aí é preocupante. Então, a gente quer, com esse projeto, que o município dê todo o suporte de tratamento psicológico para esse tipo de pessoa. No caso lá, como é que vocês conduziram? Vocês simplesmente falaram que ali não venderia vacina, né? E ela foi procurar outro lugar, assim, quer dizer, ou vocês indicaram para ela procurar de repente, né, para ela e não para o bebê? Ô, Raquel, ali a gente viu, assim, na pessoa que ela já tinha um pouco de transtorno mesmo, né? Até por querer insistir naquela situação, que eu posso pagar, eu quero pagar, mas a gente tentou só minimizar a situação, né, para ela não ser ridicularizada em outros locais, né? Vai para casa, pensa direitinho, só isso mesmo, né? A gente agiu mais como ser humano mesmo e vendo o problema daquela pessoa que estava externado ali. Quer dizer, é mais um ponto para o município pensar a respeito de abordagens, né? Correto. Esse projeto, ele abre luz, ele dá luz a uma questão que está acontecendo e que não é apenas modismo, de fato, a gente agora, né, tem comprovado aqui, me parece que tem outros, vocês têm informação de outros lugares de clínica também particular, não é isso? Chegou até o nosso gabinete, depois que essa matéria saiu, né, que já tiveram outras pessoas que foram até postos de saúde da cidade querendo vacina para o tipo de bebê reborn. Então, isso de fato está acontecendo? Isso de fato está acontecendo. Isso não é só modismo, não, né? E eu volto a falar com você. A gente sabe da importância que tem para algumas pessoas esse tipo de boneco, né? Mas não pode passar para a realidade uma coisa que não é real. Da questão lúdica mesmo, né? Não pode passar da questão... Você usou a palavra correta. Né? Da questão lúdica. E a gente tem discutido muito saúde mental, né? Tem se falado muito de saúde mental aqui na Câmara mesmo. Várias audiências já foram feitas nesse sentido. A gente teve a luta antimanicomial também, que isso até uma audiência pública, né? Para poder falar sobre isso. Na verdade, eu acho que a saúde da vez é a saúde mental, né, Agnaldo? O Raquel, acho que as pessoas estão andando com tantos problemas, né? E às vezes não consegue resolver já chega outro problema, questões financeiras, questões políticas, vários tipos de questões, né, que o nosso país atravessa. Isso está influenciando muito na vida das pessoas, né, negativamente. Então, as pessoas estão tendo esse problema mesmo, e muitas têm
não quer procurar, né? Acha que está tudo bem, mas quanto antes procurar um tipo de ajuda, né? Seja psicológico ou psiquiatra, isso aí vai diminuir o tempo de tratamento e o tempo de sofrimento das pessoas. Né? Você acha que a rede social contribui para esse processo também? Qual que é a sua avaliação, a sua experiência, né, que lida com pessoas de todas as formas, tanto no seu trabalho fora da Câmara, quanto na Câmara, né? Os vereadores lidam diretamente com a população. Como que se enxerga essa relação? Raquel, a rede social hoje, ela está presente desde o café da manhã até a hora que a gente vai dormir na vida das pessoas, né? Muitas vezes muito positivo, mas tem hora que de outras formas ela leva informações desencontradas, sem um conteúdo, né, preenchido na vida das pessoas. Então, assim, as pessoas que gerem isso aí, né, o tipo de rede social, tem mais cuidado mesmo com as coisas, porque tem gente que se apega muito a notícias vagas na rede social, mas que ela é parte da nossa vida hoje, isso aí a gente não pode negar, não. Né? E tem benefícios inúmeros também. Sim, né? O luxo é a gente poder saber quando que a gente precisa e não o contrário, né? Isso. A gente ficar dependente disso, aí já né? se torna ruim, né, Raquel? Verdade. Vamos falar de um outro assunto tão importante quanto, porque é saúde também, sobre a ligação da rede de esgoto no beco João Mendes Linhares, no bairro Tamanduá, que tem tido a sua interferência, a sua mediação. Como é que está a situação lá, Agnaldo? Raquel, lá foi uma das primeiras demandas que eu recebi de um morador desse beco, que é o beco João Mendes Linhares, e eu falei com ele, olha, eu vou levar até o prefeito, porque eu vejo a necessidade de realizar essa obra para vocês aí, que são, se não me engano, 28 famílias que moram naquele beco ali. E assim eu fiz, e fui muito bem recebido pelo prefeito, que acionou o presidente do SAI, o Flávio, e fomos até o local. E no mesmo dia que chegamos lá, que constatamos, né, pessoas que ali moram há 50 anos ou mais, que estavam no uso de fossa, né? Ainda tem isso, né, infelizmente, a gente acha que não tem, mas, né, quando se está vereador, que você começa a andar pela cidade, você vê coisas que você acha que não acontece mais, mas ali estava acontecendo. E lá com o prefeito, junto com o presidente do SAI, recebemos a população e conversando, e ali mesmo, naquele dia ali, o prefeito já deu a ordem para começar o serviço. Tá? E eu estou muito feliz pelo pessoal de lá, que essa obra está sendo concluída, já foi concluída na semana passada. E provavelmente vai ser entregue para eles nos próximos dias. Né? Então, eu vejo isso com muita importância. Isso, para mim, como vereador de primeiro mandato, é muito importante poder estar ali diminuindo, né, o sofrimento das pessoas que estão ali há muitos anos e sem uma condição básica de saúde, básica, né, Raquel? De saúde, básica, né? de Quando saúde. a gente fala de rede de esgoto, a gente está falando minimamente de saúde básica para sobreviver. Saneamento básico, né, Raquel? Então, é isso. Aí eu estou muito feliz, acho que estou mais feliz do que o pessoal próprio de lá mesmo. Pois é, e essa mediação, quer dizer, eles já estavam nessa demanda há muito tempo, não chegava ao prefeito, como é que isso chegou para você, né? Porque a gente sabe que o trabalho de campo é aquele que te dá mais informação, né, Agnaldo? Mas esse tipo de... Porque a gente fica meio perplexa de ainda haver situação desse jeito, né? Você mora numa cidade de 250 mil habitantes, uma cidade que tem uma economia boa, né? Está entre as 10 primeiras aí do estado. Então, você não imagina que tem pessoas que ainda passam por essa situação, né? Mas isso, eu não sei se a pessoa que me pediu essa ajuda não falou comigo que outros tinham passado por lá e feito promessas e não resolveu, né? A questão é que chegou até a mim e, graças a Deus, eu consegui dar esse seguimento aí para eles ter essa dignidade, né? Exatamente, Na a palavra vida. é essa, né? Dignidade para poder viver, isso, né? Com mínimo de saúde, com isso mínimo de não é luxo nenhum, né, Raquel? Não. Até porque, normalmente, as pessoas que estão ali, elas têm... A casa está construída, né? A gente não sabe a situação e, às vezes, pode ser por causa de uma má situação mesmo e ficou à margem, né?
mas isso é garantido na Constituição, então Isso. é necessário É o qualidade papel de vida. do poder público, né? Isso aí. Aguinaldo, e quem tiver demanda, quem precisar falar com você, como é que está sendo esse relacionamento por rede social, no gabinete, como que você tem feito isso aí? Raquel, eu tenho disponibilizado o meu gabinete para receber, né, qualquer tipo de demanda. A gente, como vereador, a gente está aí para tentar resolver o máximo de coisa que a gente pode, né? Tem um amigo de plenário que sempre fala que o salário nosso vem do povo, então a gente tem que procurar representar esse povo da melhor maneira possível, né? E é o que eu sempre fiz na minha vida inteira, e agora como estou como vereador, eu estou procurando fazer isso cada dia melhor. Então, qualquer demanda, o meu gabinete está aberto à disposição, é o gabinete 208, temos nossas linhas de rede social também, tá? Para receber, e vamos tentar resolver o máximo que a gente puder. Pode contar sempre com esse vereador. Muito obrigada, Aguinaldo. Obrigada pela sua presença aqui. As portas estão abertas. Se você precisar voltar, a gente vai estar aqui esperando você, viu? Te agradeço muito, Raquel, pela simpatia de sempre, tá? Obrigada. Você deixa a gente sempre muito à vontade. Muito obrigada, Aguinaldo. E você espera, já estava saindo. Calma, só um pouquinho, já está acabando. A gente vai rapidamente para o intervalo e voltamos falando sobre esporte daqui a pouquinho. O banco de sangue do Hemominas de Sete Lagoas está em estado crítico. Devido à crise gripal que acomete todo o estado de Minas Gerais, os estoques de sangue estão baixos em boa parte do estado. O repórter Gabriel Borges conversou com Ana Paula Avelar, responsável pela captação do Hemominas. Olá para você que acompanha o Jornal da Cidade. Hoje nós estamos aqui no Hemominas de Sete Lagoas. Nós vamos conversar com a Ana Paula Avelar, que é responsável pelo setor de captação, que vai nos falar um pouco de como está a situação aqui no Hemominas. Ana Paula, um prazer estar te recebendo aqui no Jornal da Cidade. Queria que você falasse mesmo como é que está a situação das bolsas de sangue aqui no Hemominas. Nosso estoque ele está em nível, todos os tipos sanguíneos estão em nível crítico e em alerta, devido a essa crise gripal que nós estamos tendo em todo o estado. Em Sete Lagoas também nós estamos em emergência, né, pela Secretaria de Saúde, inclusive pedem para as pessoas usarem máscaras. Então, o que acontece? As pessoas que ficam gripadas, elas não podem doar, porque ela pode passar para o paciente. Né? Então, as pessoas, em média, ficam gripadas 7 dias, né, ou para mais ou para menos. E para doar, a pessoa tem que terminar os sintomas da gripe e ainda guardar 10 dias para doar. Então, está tendo uma média aí de inaptidão de 20 dias. E quem é que pode doar, Ana Paula? Tá. Primeira coisa, estar em boa saúde. Peso acima de 50 quilos. Na verdade, a gente fala 51 quilos porque, ao pesar, nós tiramos 1 quilo da bolsa. Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade. Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Se toma alguma medicação, liga para a Hemominas, porque algumas podem e outras não. Né? As pessoas que têm diabetes, eu sempre costumo falar, as pessoas acham que quando elas têm diabetes, elas não podem doar. Na verdade, podem, depende da medicação. Se não faz uso da insulina, ela pode doar. Como que essa baixa no estoque prejudica os pacientes que necessitam desse sangue? Prejudica muito, porque tem pacientes que precisam do sangue reservado nos bancos de sangue dos hospitais para fazerem cirurgias. O médico ele só entra no bloco cirúrgico se aquele sangue estiver dentro lá do banco de sangue reservado, porque nenhum médico vai entrar no bloco sem ter aquele sangue lá, porque a pessoa pode acontecer algum imprevisto e a pessoa virar óbito, né? Ela precisar do sangue não ter e a pessoa virar óbito. Eu costumo dizer que o sangue, quem dera se a gente pudesse fabricar o sangue. Se a gente fosse numa loja de conveniência, abria a geladeira, vou pegar aqui 10 bolsas de Oneg, 10 bolsas de O positivo. Quem dera, a gente depende da solidariedade das pessoas, porque o sangue a gente não consegue fabricá-lo. A gente depende e os pacientes dependem da solidariedade das pessoas. É isso aí, nós conversamos com a Ana Paula Avelar. Muito obrigado, Ana. Quem está disponível, quem nas condições que a Ana já pontuou aqui, vem até o Hemominas e faça a doação e ajude cada paciente que realmente necessita. É isso aí, muito obrigado. Hoje, dia 29 de maio, é celebrado o Dia Livre de Impostos, uma data que propõe reflexão, na verdade, sobre a carga tributária no país. A iniciativa busca conscientizar consumidores sobre os elevados valores pagos em impostos.
Chamar a atenção das autoridades para a alta carga tributária que pesa sobre o consumidor foi o objetivo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte ao criar em 2003 o Dia Livre de Impostos. A iniciativa ganhou força ao longo dos anos e passou a ser adotada em diversas cidades. Hoje, acontece em todo o Brasil. Esse Dia Sem Impostos já tem mais de 15 anos que foram feitos, sabe? Então, a partir do dia 29, apesar que algumas empresas já até começaram, as farmácias e tal. E isso é muito, a gente lembra muito disso, a questão do posto de gasolina, né? Onde retiram todos os impostos, que chega até 70%, sabe? Então, naquelas filas quilométricas, sabe? Mas isso é uma conscientização da carga tributária do Brasil. Segundo dados do Impostômetro, em 2024, o brasileiro precisou trabalhar, em média, 149 dias apenas para pagar impostos. O gerente do Procon Câmara, Rui Correia, orienta os consumidores sobre formas de evitar gastos desnecessários e reforça a importância do planejamento financeiro, especialmente em datas promocionais, como o Dia Livre de Impostos. O Procon recomenda muito o seguinte, tomar muito cuidado. Tá? Porque a pessoa fica muito incentivada a fazer compras, mas tem o consumo, né, consciente, para não se sobreendividar. O que a gente recomenda? A gente recomenda que faça uma lista das necessidades. Deixe os supérfluos para lá. Tá? Não vamos aproveitar porque está muito desconto, né, que a gente vai acabando se endividando futuramente. Então, é interessante que faça uma lista, tá? E faça uma sequência, para você não perder tempo. Porque como esse dia ele é curto e às vezes são muitas lojas em vários lugares, aqui em Sachagosa é uma cidade menor, mas cidades maiores, os deslocamentos são maiores. Então, o interessante é que faça uma lista do necessário e uma sequência e uma rota para que ganhe tempo com esse deslocamento. Em casos de intercorrências durante as compras, o gerente do Procon Câmara, Rui Correia, orienta os consumidores sobre quais medidas devem ser adotadas para garantir seus direitos. É o básico, né? Como sempre, né? Guarde sempre a nota fiscal, exija a nota fiscal, tá? Guarde a nota fiscal e se tiver alguma intercorrência, procure o Procon que está aqui para auxiliar. E o Jornal da Cidade fica por aqui, a gente volta amanhã com outras notícias. Até lá!